Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Podcast Mais Futuro. E hoje é um pouquinho diferente do nosso padrão. Mas antes, vamos soltar a vinheta. Olá, meu nome é Gustavo. Eu sou o Lucas, sejam bem-vindos ao Podcast Mais Futuro. E ao longo de 14 edições, essa é a 15ª, nós estamos sempre desconstruindo o jornalismo. E diferente de todos os episódios, nosso tema é um pouco diferente. Exatamente. Hoje, acabou, né, Gustavo? Hoje a gente está dando o encerramento da Meu primeira Deus. temporada do Podcast Mais Futuro. Acabou. Será que realmente acabou tudo? Bom, vamos lá. É a primeira temporada que a gente está fazendo. Então, a Exatamente. gente fez a primeira temporada, fizemos 15 episódios, vários temas. E até aqui foi bacana, a gente gostou de fazer, pelo menos, eu falo por mim, né? Nossa, eu amei também, quem faz? A gente gostou bastante de fazer o podcast. E é uma oportunidade que a gente está tendo, né? De estender um pouco a mais o nosso conteúdo. É, porque a gente tá... Nosso foco, Portal Futuro Livre, é sempre trazer notícias, sempre trazer informação de um jeito dinâmico, com credibilidade. E eu acho que o jornalismo, ele tem uma responsabilidade social, né? A gente faz isso com as nossas matérias, e aqui no podcast também, falando sobre diversos assuntos, com uma responsabilidade social também por trás, assim, ainda que indiretamente, para quem está prestando atenção, assim, acaba entendendo. Então foi muito gostoso fazer, ter a recepção do público, né, que respondeu, que se inscreveu no canal, que seguiu a gente nas plataformas, que gostou, comentou, aguardou 7 dias pro próximo episódio. Então foi bem bacana participar sobre tudo isso, participar desse podcast. Sempre a gente recebendo feedbacks, né? Através das nossas redes sociais também. Então é bem bacana o projeto que a gente desenvolveu aqui, através do Portal Futuro Livre. Não esqueça também de entrar no nosso site lá também, pessoal, portalfuturolivre.com.br, desculpa. Repetindo, portalfuturolivre.com.br. Lá tem os principais assuntos do momento que está acontecendo no nosso país. Então, tudo isso que a gente fez aqui, do Podcast Mais Futuro, dessa primeira temporada, foi muito testes, vários testes que a gente está fazendo. E pode ter certeza que vai vir muito mais novidades a partir do próximo ano. Então, esse ano a gente está encerrando, né, a nossa programação. E no próximo ano a gente vem com muita novidade. Exatamente. O nosso site continua normal, tá, pessoal? É só aqui mesmo que a gente vai parar o podcast nessa primeira temporada. E em breve a gente vem com a segunda. E o Podcast Mais Futuro, ele geralmente, né, assim, quando tem uma série ou alguma coisa, o primeiro episódio é o piloto. Mas toda temporada foi praticamente um piloto. Porque a partir da segunda temporada a gente vai melhorar em tudo aquilo que vocês apontarem. Olha, isso aqui pode melhorar, isso aqui dá pra ser melhor, isso aqui dá pra ser mais legal. Né? A gente vê isso, por exemplo, eu falo por mim, no primeiro episódio eu lembro que eu tava com a mão, você que tá assistindo, tá vendo? Tava com a mão assim. Ficava assim, eu tentava não gesticular muito, já me soltei bastante, né? O Lucas tá como? Tá bom. Então, a gente tá melhorando cada vez mais, sempre interagindo cada vez mais, né, Gustavo? Sempre trazendo, eu acho que conteúdo conteúdo de qualidade, né? A gente tem um trabalho de pesquisa por trás de cada tema, de cada episódio, né? A gente faz muitas coisas, né? Ocorrem erros, normal, sempre ocorrem erros. Até a gente vou usar esse final só por uma coisa que tá me incomodando. Há alguns episódios do podcast que eu fiz um erro, eu falei uma coisa erroneamente sobre Dom Pedro I, uma data. E isso foi quase imperceptível, mas pra mim me incomodou. Que em 1822 eu falei que ele tinha chegado no Brasil, mas não, foi em 1808. Então é só isso, gente, só esse erro. Viu aí, ó? A gente vai melhorando com o tempo, mas acontece. Foi legal. É uma experiência bacana. Confesso que foi o primeiro podcast que eu ouvi na minha vida. Foi o meu mesmo. É uma boa experiência Foi uma boa experiência. Com o tempo a gente foi melhorando. Não só também como a gente apresentava, porque o objetivo do podcast é trazer, esse podcast Mais Futuro, era trazer informações
de maneira totalmente descomplicada, porque a gente ouve tanta coisa, e tanta coisa que está acontecendo no nosso país hoje, é muita evolução, muita tecnologia, e muita gente fica meio sem saber o que está acontecendo. É muita informação pra absorver, né? Isso, é muita informação, muitas vezes é muito termo complicado que a pessoa fala assim, mas não entendi. Então, falamos sobre economia, falamos sobre bancos digitais, falamos sobre o Pix, falamos sobre a pandemia também. Foi diversos assuntos, diversos mesmo. A gente usou muita coisa histórica também, né? Marcas e suas rivalidades. A gente trouxe um trabalho social muito interessante com Definindo Sucesso, por exemplo, citando o caso do empresário que suicidou, né? Sendo muito rico. Então, a gente trouxe muito disso. Então, a gente teve economia, a gente teve pandemia, a gente teve assuntos digitais, assuntos polêmicos, e a gente teve muita coisa sobre diversos assuntos, né? Vocês viram muitas facetas nossas aqui. Vocês viram a gente falar sobre muitos assuntos. Eu lembro de ter uma viagem sobre 4 rodas, que a gente falou sobre... Acabou falando sobre aviação, sobre carro elétrico, a gente falou também. Então, foi muita coisa que eu acho que a gente cumpriu o nosso dever, né? Não sei se o Gustavo acredita nisso, mas a gente cumpriu o nosso dever, na minha visão, de ter informado vocês, que estão nos ouvindo, nos assistindo, ter colocado vocês como protagonistas realmente da situação, com a opinião de vocês, com o que vocês entenderam, com o que vocês queriam ouvir da gente, queriam saber da gente, o tema que vocês queriam, o segmento que vocês queriam. Então a gente foi muito livre, né? O podcast Mais Futuro, como o subtítulo diz, né? A gente literalmente desconstruiu o jornalismo. A gente conseguiu trazer, eu acho que um dos temas mais interessantes, que foi o Entendendo a Economia, a gente conseguiu fazer com que fosse abrasileirado muitos termos técnicos, né? IPCA 15, imposto, isso, aquilo, outro, muita coisa que a gente vê no jornal e que, sinceramente, até eu que escrevo sobre isso diariamente não entendo, né? É muito louco isso. A gente conseguiu entender, a gente conseguiu colocar em prática, entender, porque esse foi o nosso objetivo, fazer você entender a notícia de uma maneira significativa. Acho isso. E o mais legal, quem conhece a evolução nossa também, é que o projeto do podcast Mais Futuro ele era somente para ser áudio. Então eu e o Lucas, a gente começou esse projeto aqui somente com o negócio do áudio. Então eu falei, vamos gravar o áudio e vamos deixar a câmera aqui gravando só para gravar. Vamos deixar aqui, vamos conversando, vamos apresentando o tema e vamos seguir. Então, nosso primeiro episódio foi exatamente isso. Porque o nosso foco não era nem tanto o YouTube. E de repente mudou tudo. Nosso foco agora é as plataformas. Né, a plataforma de podcast e o YouTube. Então, tanto que mudou visualmente. A gente tem mudado, a gente tem evoluído bastante. Desde o primeiro até aqui teve algumas alterações. São pequenas, mas são alterações que fazem a diferença para você que nos assiste. A qualidade... Tudo justamente para entregar um bom conteúdo para vocês, não só no material que a gente tem aqui, mas visualmente, para ter algo bom. Porque, para mim, que eu sou uma pessoa um pouco detalhista, o vídeo ainda pode estar um pouquinho ruim, mas você tendo um áudio bom, é bacana. E só um adentro, vocês não sabem o trabalho que esse senhor aqui tem na minha frente, pelo trabalho que ele faz de parar de horas e horas editando, cuidando de cada detalhe no áudio, no vídeo. Isso aqui, gente, é uma máquina humana. Ele não tem tempo para dormir. Porque ele faz tudo isso e muito mais. Então, assim, o que você vê um resultado bacana que sai meio-dia de domingo e você não pensa, muita gente não pensa, né? Em todo o trabalho que teve por trás. Seja um trabalho de pesquisa, não tô falando da minha parte, tô falando da parte do Gustavo. O Gustavo, ele simplesmente, ele domina. O cara é fera. Isso que ele é. Ele montou logotipo, ele cuida de toda a parte audiovisual, toda a parte técnica, ele cuida de tudo para entrar no ar no tempo certo. Quando você fala do site, aparece aí no vídeo para você o site. Quando fala das nossas redes, aparecem as redes. Quer ver? Eu vou dar um trabalho para ele. A gente tá falando agora, vai aparecer... Não, mentira, sacanagem. Mas quando a gente
faz tudo isso e aparece. E é um trabalho cuidadoso, é um trabalho que é de minuto a minuto, de segundo a segundo. Um segundo é crucial. No começo, um bastidor aqui, como é que chama esse negócio aqui? De bater palma pra... A gente faz o claquete para sincronizar os nossos microfones com a imagem que tem aqui. Porque são 2 áudios. Você tá gravando um áudio exclusivo pro Spotify, né? Para as plataformas de podcast, e outro pro YouTube. Então, eu tenho uma certa dificuldade com o meu olho, porque faz assim, com barulho na mão, e eu fico assim. Daí, eu já tô até me acostumando, né? O último podcast que teve, o Gustavo anteriormente falou assim, aí ó, tá melhorando. Na minha cabeça eu pensei, mas é o último já. Até eu vou me desacostumar e daí vou me acostumar de novo. Mas, pessoal, tudo isso que a gente faz aqui, a gente faz também com todo carinho, com todo respeito, porque a gente tenta sempre entregar o melhor. Falo por mim, falo por Lucas, tudo que a gente faz aqui do Portal Futuro Livre, a gente sempre tenta fazer com o máximo de dedicação, com a máxima qualidade, porque a gente sabe que o nosso trabalho é um trabalho sério. A gente brinca, a gente erra aqui, mas é um trabalho sério. O nosso objetivo ao todo, né, nosso foco mesmo, é entregar um conteúdo com qualidade, com transparência, com credibilidade na informação que você está recebendo. Porque hoje, do jeito que a gente está vivendo, hoje, não vou falar todas as imprensas, mas algumas imprensas, alguns portais, vamos dizer assim, nesse ramo de imprensa, de comunicação, algumas distorcem os fatos. Não entregam o material. Por interesse próprio, né? Umas vezes eles puxam por esse interesse próprio e acaba distorcendo. E isso foi, pelo esse fato que foi criado o Portal Futuro Livre. Por ter um lugar que tenha uma informação certa, uma informação correta, que seja transparente, que tenha uma linguagem mais simples. Muitas vezes você pega uma matéria de outros sites, de outros portais, ou até mesmo uma reportagem que foi feita por algum lugar. É uma matéria longa, uma matéria com detalhes que não são relevantes, detalhes que não vai fazer diferença nenhuma no desfecho da matéria. Exatamente. Não que não tenham reportagens longas no portal. Mas o que o Gustavo está tentando entender é que existe muita barriga. A gente fala no jornalismo que existe muita barriga na matéria, né? Tem uma coisa que é assim, você tem que responder 6 perguntas para você fazer uma matéria, né? Quem, o que, como, quando, onde e por quê. Tem que responder essas 6 perguntas para você poder produzir uma matéria. Muitas vezes, acaba se enchendo linguiça, realmente, ao responder essas 6 perguntas. Porque é um fato, é uma nota, que você tem que transformar numa reportagem. Ok, até aí tudo bem. Você consegue aumentar, tal. Mas, muitas vezes, você enche linguiça. Você coloca coisas a mais, coisas desnecessárias, coisas que não fazem sentido, que fogem do tema principal. A gente trabalha com a pirâmide invertida. A gente já dá spoiler no início. A gente dá spoiler no título. Então você vê o título, você já sabe qual vai ser a notícia. E você lê a notícia para entender o título, né? É mais ou menos isso. E é isso que a gente faz no Portal Futuro Livre. A gente honra o que o jornalismo verdadeiro faz, que é informar. A gente informa porque a gente quer que você forme a sua opinião. A gente não quer formar porque a gente tem a nossa opinião própria. Se fosse pra gente dar só a nossa opinião própria, o Portal Futuro Livre seria totalmente parcial, não seria um portal neutro, um portal técnico, seria um portal parcial, um site de notícias totalmente com os valores e o que eu, ou o Gustavo, ou nós dois, evidentemente, gostamos e queremos exibir. Mas não, a gente exibe tudo, a gente fala de tudo de uma maneira responsável, porque a gente quer mostrar os dois lados, a gente quer mostrar absolutamente tudo, porque a gente quer que você que está lendo, você que é o nosso espectador, você tenha o direito de escolher a sua opinião. Você tem o direito, você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer pensar. Eu não tenho. Seria antiético da minha parte, eu falo isso porque eu cuido da parte jornalística do portal. Seria antiético da minha parte eu chegar e eu induzir você a pensar alguma coisa. É igual aqui no podcast. É antiético eu chegar aqui e induzir você a pensar algo. A gente brincou, por exemplo, na marca e suas rivalidades, né? Sobre Coca e Pepsi. Eu jamais vou induzir você, mesmo que eu queira, a gostar de Pepsi. Mas eu tô aqui para expor um fato,
para trazer, claro, uma opinião, uma brincadeira e tal, mas expor a notícia. E é você quem vai ter a responsabilidade, no caso de tomar para si essa notícia, essa informação, e fazer alguma coisa com ela. Então, a gente faz isso porque a gente tem uma responsabilidade social com você que está nos assistindo, com você que está nos ouvindo, porque a gente sabe da importância que é ter um site de notícias confiável. Hoje, muita gente lê a notícia e precisa de tempo. A gente quer que você tenha tempo, mas que você saiba do que está acontecendo. Então, conta com a gente. Conta com o Portal Futuro Livre, porque a gente está disposto a fazer com que a notícia chegue até você de maneira rápida, de maneira dinâmica, de maneira objetiva. É por isso que a gente está em todas as redes sociais. A gente tem um podcast. Eu estou me desafiando aqui a cada episódio. A gente tem um podcast. A gente tem reportagens especiais, sempre com assuntos diferentes. E a gente trabalha também no WhatsApp, com uma lista de transmissão de notícias importantes. Então é assim, estamos dispostos a lutar para trazer sempre o melhor, a melhor informação, a melhor notícia e de uma maneira dinâmica, com credibilidade. É o nosso papel, né, Gustavo? Com certeza. Então, pessoal, sabe que a gente sempre está aqui. Nós trabalhamos todos os dias justamente para entregar essa qualidade que nós temos. A gente fala com muito orgulho que o nosso portal é um portal que leva com seriedade os fatos, noticia o que é realmente transparente. E estamos aqui, cada dia mais melhorando, trazendo novidades, trazendo transparência, trazendo a inovação. Notícias exclusivas também estão presentes no portal, que você vê depois repercutindo por aí. Então é muito bacana, isso é muito legal, a gente vê o nosso trabalho se estendendo. E tudo isso que a gente faz, como eu já disse, a gente faz com todo carinho, com todo respeito. E como o Lucas disse, nosso objetivo é que você forme a sua opinião, que você veja os fatos, analise tudo e forme a sua opinião. Nós somos um portal imparcial e é isso que a gente quer manter sempre. Ser imparciais, ser transparente e ser dinâmico, porque hoje em dia está sempre muito rápido a informação. A gente não tem muito tempo, algumas vezes, para parar e ler uma matéria, então a gente sempre é rápido, objetivo, justamente por conta disso. E a gente sempre focando também nas reportagens especiais, vou só falar um pouquinho sobre elas, minhas paixões, porque a gente sente a necessidade, sempre em muitos sites, de ter um conteúdo especial, uma marca, né? Então a gente eu vou falar sobre o começo do portal. No começo do portal eu tinha uma fogo assim de eu quero entrevistas, e a gente fez muitas entrevistas, e depois a gente focou nas reportagens especiais e agora a gente está conseguindo mesclar, porque é com tempo, é com experiência, né? Aqui no podcast também, é com experiência. Então eu aprendi a me dosar, eu sei que eu falo muito, então aqui no podcast é aprender a me dosar, aprender a parar, a gente aprendeu a olhar, né, Gustavo? Vocês não veem, muita gente, quem tá vendo muito, quem tá ouvindo obviamente não, mas quem tá vendo muito, não vê aqui o tete-a-tete aqui do Gustavo e comigo, mas a gente vê um olhar, tipo assim, olha, agora vamos falar desse assunto, agora vamos falar desse. E a gente tá aprendendo um com o outro e aprendendo a agradar você, com um conteúdo realmente muito bacana. E as reportagens especiais, a gente tá vendo aí para continuar trazendo mais conteúdo, né? Muito mais, e muita coisa saiu do podcast. Alguma palavra, deixa eu pegar algum exemplo aqui, mas não sei se eu tenho um exemplo de cabeça, mas eu sei que palavras que foram ditas de algum momento em algum podcast aqui, tornou-se um fato, tornou-se algo muito interessante. Tá, eu posso dizer sobre o definindo sucesso. Quando eu falei sobre definindo sucesso, a gente acabou falando sobre o suicídio do rapaz, a gente me veio na memória e falar assim, caramba, o cara se matou, ele era tão rico assim, então olha só como chega para chegar numa reportagem especial. Como é que a gente pode saber que tá tudo normal com as pessoas, tá tudo bem? E aí veio Inalcançáveis num contexto de violência. Foi uma reportagem especial que eu conversei com uma mulher que se considera abusiva. Ela foi abusada quando criança, mas ela se considera abusiva. Ela é abusiva com o marido, ela é abusiva com os filhos. Então, de uma palavra, de uma ação, de uma atitude, no podcast, vocês tiveram no portal futurolivre.com.br uma reportagem especial falando sobre violência doméstica, sobre relacionamento abusivo. Então é legal como se estende, né?
E não esqueça também de ver essa matéria, pessoal, que também vai estar disponível. Então, tudo isso que a gente está aqui fazendo, realizando hoje, é só o começo de uma grande história que a gente vai fazer. O Portal Futuro Livre, a gente está aqui todos os dias lutando, cada vez mais que alcance pessoas, para que tenha esse conhecimento, para que tenha acesso a essa informação segura do nosso portal. Estamos aqui para o que dever, né, Lucas? Exatamente. Pro que você precisar. A gente pode falar do nosso e-mail? Pode sim. A gente tem um e-mail. A gente pode falar, vamos ver se eu lembro o e-mail. portalfuturolivre@gmail.com. Você pode mandar uma pauta lá também. Uma sugestão de tema podcast também. A gente sabe que tem a hashtag interativo, podcast mais futuro, hashtag podcast mais futuro. Inclusive no Instagram você pode seguir essa tag também, é bem legal. Mas se você quiser enviar uma pauta lá no nosso e-mail, alguma coisa, algum release que você quiser enviar também, pode enviar, portalfuturolivre@gmail.com. A gente vai analisar, a gente vai sentar, conversar e ver se é viável transformar em podcast, transformar em reportagem especial. Não importa o veículo que... Veículo não, veículo é o mesmo, mas não importa a plataforma que vai ser. Se vai ser no nosso site oficial, se vai ser no podcast, se vai ser um conteúdo exclusivo de rede social, não importa. A gente vai sempre te informar de alguma maneira. Ninguém está desamparado no Portal Futuro Livre, isso é bacana. Com certeza. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui, que senão a gente vai continuar conversando aqui. E daí é assunto que não para mais. Aqui aí não para. Aí continua e a gente vai pra... Não termina nunca. Vai pra sempre. Tá certo? Bom, pessoal, esse aqui foi um bate-papo, mas... É a primeira temporada do Podcast Mais Futuro. Essa aqui é o encerramento da temporada. A primeira temporada. Vai vir a segunda temporada. Vai vir mais novidade dentro do portal, que a gente ainda não pode falar. Mas minha língua tá coçando, eu não posso falar. Vai vir mais novidade por aqui. Então acompanha a gente nas nossas redes sociais. Tá aqui na tela. @Lima_INV. Esse é o meu Instagram. E o Instagram do Lucas. @EuLucasRogério. Certo, pessoal? Acompanha a gente lá, segue a gente, segue também o Portal Futuro Livre no Instagram. E estamos aí com cada vez mais novidade e segurança da informação como você merece. E não se esqueça que em breve, na segunda temporada, novos temas, novos debates, novidades também dentro do Podcast Mais Futuro, que vocês vão gostar bastante, tá bom? É isso. Se inscreva no canal, pessoal, aqui do YouTube, é bastante coisa. Então se inscreve aqui no canal, porque vai que sai algum vídeo, vai que sai alguma coisa. Ativa o sininho que é importante. Tá certo? Rapidinho, antes de terminar, qual foi seu episódio favorito do Podcast Mais Futuro? O episódio favorito foi o do Carros Elétricos. Bacana. E o seu? Foi Marcas e Suas Rivalidades. As marcas e suas rivalidades. E o seu? Conta pra gente com a hashtag Podcast Mais Futuro nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado por ter ouvido a gente, por ter tido paciência com a gente nessas últimas semanas. A gente espera muito que você continue com a gente nessa jornada no ano que vem. 2022 está logo aí, com muita novidade no Portal Futuro Livre, com muita novidade nas nossas plataformas digitais também. Eu sou o Lucas Rogério. E eu sou o Gustavo. E esse aqui foi o podcast Mais Futuro nessa primeira temporada. Até, quem sabe, a próxima notícia. Até mais, pessoal. Tchau.